Olá, você que adquiriu a sua MX-1200 da Avante Soluções para Comunicação Visual, está na hora de aprender como manipular e preparar os arquivos para o corte. Para isso eu quero usar um arquivo aqui de um cliente. Abrimos no CorelDRAW. A ideia do cliente é a seguinte: uma placa de ACM branco brilhante com aplicação da letra de XPS. Então nós vamos usar, para exemplo, a palavra bromélia e a composição do logotipo, tá? Então a gente vai copiar o arquivo, vou abrir uma página em branco, vou dar OK. Muito bem. Feito isso, a gente precisa fazer uma primeira observação, que é a seguinte: sempre trabalhar em milímetros. Como aqui a gente usualmente trabalha com milímetros, o nosso CorelDRAW ele já está configurado para milímetros. Aqui nós estamos usando o CorelDRAW 2017, mas pode ser o 8, o 7, o 5, pode ser o 13, pode ser o 11, não tem problema, tá? É muito tranquilo de trabalhar, não importa a versão que você tem aí. Por padrão, nós configuramos uma CPU e enviamos ela com CorelDRAW 3, tá? Que dá para trabalhar tranquilo. Então, observado isso, está em milímetros, aí então você vai abrir as dimensões do arquivo no tamanho de uma placa natural de XPS. Uma placa de XPS ela tem 1,20 m, portanto 1.200 milímetros por 60 centímetros de altura, 600 milímetros, tá certo? A gente vai ter uma visão completa da placa de XPS, e aí então nós vamos colar o logotipo aqui no centro. Então, o que eu observo? Bom, eu agora não preciso considerar a questão da cor, tá certo? Então eu simplesmente vou desagrupar tudo, tá tudo desagrupado, até mesmo para mim manipular mais tranquilamente o arquivo, eu prefiro desagrupar tudo. Então vamos começar pelo bromélia, tá certo? Vamos selecionar todo o arquivo, com o botão direito eu clico sobre a cor preta e com o botão esquerdo eu clico sobre o X para não ter cor. Então ele vai ficar só traçado, tá certo? Mas ainda continua agrupado. Aí o que eu faço aqui? Eu venho aqui em separar e separo o arquivo. Então agora já está tudo separado. A máquina de corte por fio quente, que é o caso da MX-1200, ela não tem como levantar o eixo, o motor. Então a gente precisa entender que toda a composição do corte tem que ser feito em uma única linha. Então, para isso, a gente vai unir todas as partes do arquivo de maneira que ele se torne uma linha única. Então, ele vai entrar dentro do corte, na placa de XPS, e percorrer todo o corte e vai retornar por onde ele entrou. Então, para isso, o que nós vamos fazer primeiramente? Eu preciso fazer um retângulo que ele tem uma altura que vá bater mais ou menos com as emendas, e no comprimento a gente vai digitar 0,001, tá certo? Vai dar Enter, e aí então a gente vai começar a parte de soldagem de aparo de acordo com a necessidade. Então eu venho aqui, vou repetir essa linha aqui fora porque fica mais fácil para trabalhar. Então a primeira coisa que eu faço é unir essas duas partes. Geralmente no B, por exemplo, bate. Como não bateu, eu vou optar por colocar mais para o canto. Já está selecionada a minha linha. Eu geralmente seguro a tecla Shift, tá certo? E pego a segunda parte. Se já quiser pegar a terceira parte também, tá certo? Pegou fora,
Então eu peguei a primeira parte, segunda parte, terceira parte, peguei. Então eu vou vir aqui e vou soldar. Repito a questão aqui. Então muitas vezes, dupliquei, eu arrasto com o botão direito, segurando o botão direito, eu clico no botão esquerdo, então ela vai duplicar o arquivo, tá vendo? É muito simples isso daí. Então, eu peguei essa parte que já está soldada, Shift, soldo novamente. Aqui nem sempre vai funcionar soldar, tá certo? Ó, não funcionou. Então eu venho em aparar, fiz a apara, tá? Elimino aqui e vou repetindo isso daí em toda a letra que tiver a parte interna. Então aqui na tela você está vendo que o R tem, que a letra O também tem e a letra A também tem. Então aqui eu vou unir parte dentro do R, aparo, elimino a sobra, deleto e vou repetir isso daqui agora na letra O. O lugar de entrada, isso daí é de acordo com cada pessoa, tá? Eu gosto de meio que centralizar, mas isso daí é cada um, tá? Separa as duas partes, soldou, Shift, clicou, aparou, deleta o meio, tá certo? Então agora vamos lá para a letra A. Mesmo procedimento. Seguro o Shift, seleciono a parte externa, aparo e deleto, tá certo? Agora o que eu preciso pensar aqui? Eu tenho uma área de 1,20 por 60, mas procurar não explorar essa área para que a gente tenha um espaço aí para trabalhar com tranquilidade. Então nunca trabalhar no limite. Considera aí entre 1,55 e 1,58, melhor dizendo, 1,25, 1,28 no comprimento e 58, 55 na altura. Então eu vou começar a colocar as letras de uma maneira que fique melhor distribuído dentro da placa de XPS, tá certo? Aqui eu já tenho uma noção boa, tá, do que eu posso fazer nessa distribuição, tá certo? O E provavelmente não vai caber aqui, então eu jogo ele para cima. Vou trabalhar com o I nessa parte aqui. Que você tiver pequeno e você quiser colocar na parte interna de uma letra, não tem problema, tá? Eu acho que aqui, ó, embaixo do R, ele vai ficar melhor, tá vendo? Olha aí, isso aqui a gente vai fazendo aproveitamento de chapa no máximo, tá? Se você quiser inclinar uma letra, vale trabalhar como você quiser, tá certo? Nesse ponto aqui eu geralmente seleciono tudo, teclo a tecla B para eles alinhar na base, tá certo? Isso daí também ajuda você na distribuição do arquivo. A mesma coisa eu faço aqui. Vamos chegar esse A um pouquinho para cá para melhorar o aproveitamento da chapa de XPS, tá certo? Seleciono as letras, clico em B de base, tá? Alinhou por baixo. Aí então eu vou trabalhar na distribuição do logotipo. Como o logotipo ele não tem entrada interna, então aqui é tranquilo, é só mesmo fazer a distribuição. Eu vou começar por essa parte aqui, vou colocar ele aqui dentro do M, dentro do O eu posso colocar essa peça aqui, tá certo? Muito provavelmente essa daqui também vai dar para trabalhar. Eu giro ela na posição que ficar melhor, tá certo? E agora a gente vai trabalhar com o restante. Vamos ver se essa peça dá pra gente girar ela aqui, colocar aqui na lateralzinha. Se der, perfeito. Se não der, a gente arruma outro cantinho para ela. Dá para trazer um pouquinho para cá. Você não precisa se preocupar muito, porque o fio, por trabalhar em temperatura, ele tem a tendência em abrir
no percurso, tá? Mas nada que vai te atrapalhar chegando um pouquinho mais perto. Como você já alinhou na base, você segura a tecla Ctrl quando você for mover, que aí ela se move para a direita e para a esquerda, mas não mexe no alinhamento de baixo, tá certo? Esse procedimento que eu estou fazendo aqui, olha aí. Coube aqui e eu já tenho uma folguinha para trabalhar com tranquilidade dos dois lados, tá certo? E aí a gente vai continuando aqui na distribuição dos elementos do logotipo, tá certo? Aqui eu dei uma viradinha nele. Você pode usar as teclas de atalho que você está acostumado, tá bem? CorelDRAW é uma coisa muito pessoal, né? O jeito que eu uso para fazer um serviço, ele pode ser muito diferente do jeito que outra pessoa usa para fazer o mesmo tipo de serviço, tá certo? Isso daí vai variar de pessoa para pessoa. Essa distribuição ela poderia ter sido feita melhor, tá? Se tivesse letra menor e tal, aquela coisa toda. Mas aqui o aproveitamento da placa, ele me permite isso daqui, porque eu tenho espaço. Mas a grande sacada aqui do XPS é você ter condições de trabalhar no melhor aproveitamento possível, tá certo? Eu já virei essa linha aqui. Eu vou ligar todos na horizontal, tá certo? Eu geralmente gosto de pegar esses pontinhos de entrada aqui, ó. Tá vendo? No B, eu venho e posiciono ele aqui e vou fazendo isso daí, tá? Não é lei, é só uma dica. O que é importante observar é que essa linha, que na verdade é um retângulo, mas ele está muito fechado, o importante é que ela fique dentro, que ela não saia para fora da letra ou do logotipo, tá certo? Vou repetir isso daqui aqui, ó. Quando eu tiver um espaço meio que reduzido, eu diminuo a linha, tá? E tá resolvido o meu problema. Mas o importante é ele não ficar para fora de cada elemento, tá certo? Bom, tem gente que vai selecionar no Shift peça por peça, tá certo? Eu geralmente eu faço assim. Gosto de usar essa união sempre fazendo uma linha como está aqui, que eu vou te dar uma dica, ó, tava esquecendo dessa pecinha aqui, tá? Então é uma entrada e uma saída apenas, tá? Ela entra aqui no R e sai aqui no R. Ela entrou no caso do pingo aqui, não precisa sair, tá? Porque o R já tem a sua saída aqui, tá certo? Eu seleciono tudo e venho para a ferramenta de soldar. Soldou é uma única peça, tá certo? É uma única peça, não tem nenhum problema. Se tiver algum problema no teu arquivo, vai dar separação. Então aqui, como não teve nenhum problema, não tem como separar, tá certo? Eu vou desfazer isso daqui e vou te mostrar um detalhezinho, ó. Se tivesse, por exemplo, eu enganei e pus outra saída aqui no I, tá certo? Selecionei tudo, vim aqui na ferramenta de soldar, soldei, a possibilidade de separar está aberta, porque tem algum erro no meu arquivo, tá? Então aqui, quando você chega nessa fase, esse indicativo aqui, tá? É que pode haver algum problema no seu arquivo, tá bom? Então é sempre bom observar, tá? Então a gente vai tirar essa linha que está sobrando aqui, seleciona tudo, tá certo? E solda. Uma dica que ela é importante nessa fase do desenvolvimento do projeto. CNC não corta arredondado. E aí você me pergunta, mas como assim, André? Não corta arredondado? Não. CNC só corta reto, tá certo? Então, há alguns casos que você precisa vir aqui na ferramenta de forma, em um determinado ponto do arquivo onde há curvas, você selecionar e aumentar o número de nós, tá? Você vai fazendo a adição de nós, porque aí então há uma perfeição
maior no corte, tá? Isso daqui é uma dica que eu gosto de sempre passar, porque às vezes alguém me liga e fala assim: André, eu fui cortar uma parte arredondada e ela foi dando pico reto. Então isso é por conta dessa questão aqui, tá? O aspire muitas vezes ele aumenta o nó por conta própria e não precisa acontecer isso, mas quando acontecer, você sabe que você pode resolver isso daqui dentro do CorelDRAW, tá certo? Então nós vamos repetir o procedimento aqui, tá? Com a linha na parte de cima. Eu vou clicando, unindo um elemento no outro, tá certo? E então eu irei para a ferramenta de solda. Venho e soldo aqui, tá vendo? Não deu separação, tudo certo com o meu arquivo. Agora, ó, ainda dá soldagem, porque a parte de cima e a de baixo não está unida, tá? Então isso daí vai parar de acontecer a partir do momento que em algum ponto eu faço a soldagem das duas partes do arquivo, tá certo? Então eu vou fazer aqui nessa saída, posso inclinar a linha em qualquer ponto, não tem problema, seleciono os dois e clico em soldar. Não deu separação, tá tudo certinho. Um fato que é muito importante: como a máquina ela trabalha com fio quente, não é uma ferramenta, é interessante você fazer um quadradinho aqui, um retângulo, tá certo? E soldar ele junto do seu projeto. O porquê disso eu te explico também. Selecionou tudo, apertei errado aqui, soldei, não deu separação, tudo certo com o arquivo. Vou eliminar o que está sobrando. O meu arquivo ele está pronto para mim exportá-lo. Parece-me que tem alguma coisa perdida aqui, tá vendo? Olha aqui, tem alguma coisa, é um pontinho, tá? Isso daqui é muito bom você clicar duas vezes na lupa, porque a lupa mostra isso, tá? Então eu venho, seleciono aqui, deleto e tá tudo certo. Dei 2 cliques na lupa e te explico o porquê do quadradinho. Como trabalha com fio quente, ela parte daqui, vai dar a volta fazendo todo o percurso de corte. Na hora que ela retorna, o fio continua ligado, então ela não vai danificar essa parte do seu arquivo. Então sempre tem um quadradinho no canto esquerdo inferior, que é o ponto de partida do corte. Feito isso, tudo soldado, paradinho, legal, a tela estando aqui em milímetros, tudo beleza, a gente vai partir para a exportação do arquivo. Essa exportação é em DXF, você pode vir aqui e exportar, mas eu venho aqui na tela, prefiro ir por aqui, só por facilidade, coloco o nome do meu arquivo. Aqui, por exemplo, eu vou usar o nome do projeto mesmo, tá certo? Bromélia, tá? E clico em exportar. Na exportação, o mais importante de tudo é que ele esteja aqui em milímetros, unidades de exportação, milímetros. Curva você pode deixar, cor pode deixar preto. Clicou em OK. O teu arquivo está exportado. Portanto, nós já finalizamos essa parte aqui no CorelDRAW. A próxima fase do aprendizado estará no próximo tutorial, que aí então é a parte da gente calcular o percurso de corte. Isso daí a gente vai fazer em outro programa. Aqui a gente geralmente usa 2 programas, ou o Aspire ou então o VCarve. Eu, em linhas gerais, prefiro o Aspire. Então é isso daí que vai instalado aí na máquina, tá certo? Mas também muito tranquilo para fazer no VCarve, para fazer no Articam, também sem nenhum problema, tá certo? O seu arquivo já está exportado. No nosso caso aqui, o local de exportação foi a área de trabalho. Tá aqui o arquivo Bromélia, tá bem? Então, eu te vejo daqui a pouco na próxima aula, no tutorial de número 2 da sua MX 1200.